Espero que vocês percebam que eu preparo o ambiente para vocês, tá? Não é nunca eu quero fazer isso de qualquer jeito, porque eu entendo que todas as coisas devem ser feitas com excelência. Isso é um princípio de prosperidade. Já guarda essa chave aí, tá? Então hoje a gente vai conversar sobre um ecossistema de prosperidade. O que acontece? Eu venho meditando sobre as situações, as circunstâncias que estão ao meu redor. Tanto aquelas que são favoráveis, como aquelas que não são favoráveis. Por que eu venho meditando sobre isso? Porque agora, em 2025, eu entendo, pela geometria do ano, né, que é o número 9, o número 9 é o encerramento de um ciclo e o início de um novo ciclo, que será o número 10 ano que vem. O começo de coisas novas, né, 2026. Então, essa passagem de ciclo, ela está relacionada a mudanças estratégicas. Como assim, Fabrício? Existem situações em que eu conseguia desempenhar bem as minhas atividades como psicólogo, como empresário, eu tinha as minhas estratégias, né? Então, muito provavelmente em 2025, eu vou ter que adaptar novas estratégias, porque é uma mudança de ciclo. Então, o que eu vinha trabalhando até aqui ainda continua valendo, mas muito provavelmente eu vou precisar de adaptações e eu vou precisar ampliar a minha forma de agir, a minha forma de alcançar o meu círculo de influência, para que em 2025 eu prepare um terreno que seja propenso, que seja um ambiente favorável para que eu possa colher frutos em 2026. Então 2025 é um ano de muito preparo e muito esforço, né? Eu cheguei a dar uma palavra sobre isso, Davi, eu acho que eu te enviei, né, Davi? Não sei se você chegou a ouvir, mas foram mais de 2 horas falando sobre o ano de 2025 e sobre o arquétipo de José. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse arquétipo, muito pouco, mas vou falar sobre ele. Porque é um administrador. Eu estou olhando a figura de José como um cara administrador, como uma pessoa que teve a capacidade de, em meio à maior crise da era, aquele momento foi a maior crise que existiu, foram 7 anos sem alimento no globo, no mundo. O mundo todo sofreu com aquilo. E a nação do Egito se transformou na nação mais poderosa e próspera no meio da crise. Em períodos de mudança de ciclo, existem crises. Quando você vai fazer uma mudança de uma casa, quando você vai fazer uma mudança de uma faculdade, quando você vai fazer uma mudança de relacionamento, quando você muda de estado, quando você precisa mudar a sua empresa em alguma coisa, quando você tem um produto novo, sempre antes vai ter um período de caos. Sempre você vai ter um períodozinho de adaptação, de desconforto, de incômodo. Então esse ano de 2025, eu não sei para vocês, mas para mim ele já tem chegado com um gostinho de incômodo. Eu estou me sentindo incomodado, eu estou me sentindo impulsionado a fazer coisas novas, a me posicionar de forma diferente, a encarar situações de uma forma diferente, em todas as áreas, né? Então, e eu também tenho percebido que o ano está começando com uma velocidade diferente, ele está como se ele tivesse mais lento, né? Como se as pessoas estivessem temerosas, não tem como não estar temeroso na situação que o nosso país está passando. Lá nos vídeos que eu coloquei no YouTube sobre as previsões de 2025, eu tenho uma percepção de talvez até haver uma guerra aqui perto da gente, na Venezuela, e eu falo lá os pontos que me levam a entender isso, né? Nesses próximos dias, vamos ver como é que vai ser aí a posse do Trump, a posse lá do presidente venezuelano, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas é por isso que eu tenho meditado sobre circunstâncias, situações, pessoas, conhecimento, o que eu tenho tido contato, com o que eu tenho me alimentado, o que eu tenho permitido na minha vida, não só de atividades, mas de pessoas também, de relacionamentos. Eu tenho mudado algumas coisas, porque eu entendo que esse ano exige que eu tenha uma postura diferente. Então hoje eu vou dar para vocês um entendimento sobre o ecossistema que nós vivemos. Cada um de nós possui um ecossistema específico, um ecossistema próprio, um ecossistema que é do Davi, que é da Charlene, que é da Maiana, um ecossistema próprio. Por quê? Porque apesar de nós vivermos no grande ecossistema do planeta, eu vivo na minha casa, e a minha casa tem uma ambiência diferente da casa do parente, da casa da Maiana.
ela tem uma ambiência diferente. Quando eu vou na minha academia, o ambiente da academia, o ecossistema da minha academia, as músicas, as pessoas, as conversas, o tipo de gente que anda por lá, se tem lanche, se não tem lanche, se tem peso, se não tem, é diferente da academia que o Davi vai, da academia que a Diana vai, é diferente do ambiente. Então, cada ambiente desses é um ecossistema. O que é um ecossistema? Não sei se vocês lembram, né, do tempo de colégio, mas o ecossistema ele é formado pela biota e pelos elementos bióticos e pelos fatores abióticos, né? Os bióticos são os seres vivos e os abióticos são os não vivos, né? São as substâncias, água, solo, luz, ar, minerais. Então, quando eu estou na academia, existem os seres bióticos da academia, que são os seres vivos. Eu vou ter um amiguinho depressivo, eu vou ter um amiguinho fofoqueiro, eu vou ter um empresário, eu vou ter um animadinho, eu vou ter o colega que gosta de fazer comunhão, e eu vou ter aquele chato também que gosta de atrapalhar. Lá na academia, é interessante que, assim, na prática lá da minha atividade física, é comum ter alguém que fica observando se você está fazendo certos exercícios, e não é o professor. Normalmente é um coleguinha chato que quer saber se você faz o exercício direito, fica contando suas repetições, né? Como se fosse uma competiçãozinha interna, né? Esse é o chato da história. Então, em cada ecossistema que você está, você vai encontrar seres vivos que vão influenciar aquele ecossistema, vão proporcionar um equilíbrio para aquele ecossistema ou vão proporcionar um desequilíbrio. Então, um ecossistema é um sistema que envolve seres vivos e não vivos, que geram um certo equilíbrio favorável à vida. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é como é que está o seu ecossistema. Com quem é que você anda conversando, trocando ideia, né? Com quem é que você anda se relacionando, qual ambiente você frequenta, né? Recentemente eu tive com o Davi, a gente fez um jantar, né? A gente jantou, por acaso não estava combinado o jantar, mas acabamos jantando. E aquele ambiente ali é um ambiente que eu gosto muito, é um restaurante que eu gosto, que eu acho legal a comida, a forma de servir, o atendimento, é um ambiente que é favorável para mim. Eu gosto de conversar lá, eu gosto de reunir lá. E você deve ter ecossistemas, ambientes em que você se sente à vontade. Quando eu me sinto à vontade, eu desempenho melhor. Então, se eu estou num ecossistema, na minha casa, que é confuso, que eu não consigo me concentrar, que eu não durmo bem, que eu não me alimento bem por causa que todo mundo está trazendo coisa que eu não posso comer. Então, esse ecossistema ele está em desequilíbrio. Eu preciso equilibrar ele, eu preciso assumir o controle dele. Ai, Fabrício, mas eu não posso, porque eu, sei lá, meu vizinho, até assim, sobre vizinho, né? A gente teve no passado aqui problema nos dois lados da minha casa. Eu tive problema com os vizinhos dos dois lados. E ano passado, a gente entendeu uma ferramenta, Deus entregou uma ferramenta pra gente que era o louvor. Não era um louvor só de botar louvor, não, né? Eu aceitei o risco, comprei um violão. Já me viram tocando aqui, está aqui do meu ladinho, eu estava com ele aqui antes, porque eu entendo que é um instrumento de guerra. E nós começamos a louvar intensamente aqui em casa. E está ficando cada vez melhor, graças a Deus, né? Já estou tendo coragem de tocar publicamente. E sabe o que foi que aconteceu? O meu vizinho aqui do lado mudou, é um outro cara agora, é um galpãozinho de depósito. E eu já venho conversando com o cara algumas vezes e ele está interagindo super bem comigo. O vizinho do outro lado, a casa foi vendida e o vizinho novo que chegou é um cara super legal, está fazendo já uma reforma lá, mas pergunta se está incomodando, pergunta se está tudo bem, faz tudo no horário correto. Ou seja, valeu a pena tocar o violãozinho aqui e usar essa ferramenta para mudar o meu ecossistema. Opa, Davi, fale. Eu chamo isso de vibração. Pronto, se a gente for para o lado da física quântica, que eu gosto muito também, tudo é possibilidade de existência, tudo é elétrons, né? São os elétrons em potenciais de existência. Então, quando eu estou expandindo a minha vibração, eu influencio o meu ecossistema, mesmo que o meu vizinho não saiba que eu estou fazendo isso. E eu tenho esse poder de forma consciente, de uma forma intencional, eu posso influenciar toda a minha vizinhança. Agora, eu preciso ter a consciência, primeiro, de que eu estou inserido num ecossistema, e segundo, de que eu quero me mover nesse ecossistema, ou então eu quero mudar esse ecossistema.
ou me mudar dele. Não tem problema você se mudar, não. Né? Às vezes você vai precisar se mudar fisicamente. Tem alguns ambientes que são extremamente desfavoráveis. Eu vou já falar sobre a lei da vizinhança. Segura a onda aí. Né? Segunda coisa que eu quero estabelecer. Já entendemos o que é ecossistema. Agora vamos entender o que é prosperidade. Muita gente associa prosperidade à riqueza. Ah, não, ser próspero é se eu estou rico, é se eu tenho um carro, é se eu posso fazer viagem, se eu tenho conta bancária cheia, gorda. E assim, a minha forma de pensar, inclusive a definição que está no Aurélio é diferente. Prosperidade, dentro da definição que está no Aurélio, é a progressão de um estado X para um estado melhorado 10x, 5x, 20x. Então, digamos assim, se eu tenho uma bicicleta e eu agora tenho uma moto, eu prosperei na área de deslocamento, na área de transporte. Ah, eu estou com a minha esposa, eu estou bem com ela, eu estou em paz com ela. Mas nós começamos a ter um diálogo mais aberto, nós começamos a nos entender mais, nós começamos a aprofundar mais o nosso entendimento. Então eu prosperei na minha área relacional. Ah, eu estou fazendo academia e eu estou levantando 60 quilos, mas eu comecei a me esforçar e eu cheguei nos 80. Então agora com 80 quilos eu prosperei na minha área física. Do mesmo jeito na área alimentar, na área de leitura. Poxa, eu leio um livro por mês. Não, agora eu vou ler um livro inteiro no mês e começar o segundo. Eu vou ter esse compromisso e pelo menos começar o segundo. Se eu estou conseguindo fazer isso, eu prosperei na minha área de educação. Tá ficando claro? Então para mim prosperidade não tem a ver só com recursos financeiros. Só que aí tá tem um pulo do gato aí. Se eu controlo o meu ecossistema de prosperidade, eu estou provocando intencionalmente que o meu ecossistema gere resultados de prosperidade. Do mesmo jeito que eu controlo o meu ecossistema na academia, quando eu faço o que tem que ser feito, sigo o planejamento do meu professor, levanto os pesos da maneira correta e sigo com constância. Então a mesma lógica da academia, o mesmo ecossistema que está sob o meu controle lá na academia, pode ter ruído, pode ter pessoa chata, pode ter um inconveniente, pode ter o colega que ajuda que faltou no dia porque estava chovendo, mas eu ainda estou no controle. Eu posso decidir fazer o que tem que ser feito. Isso é uma chave poderosíssima, fazer o que tem que ser feito. Esses dias eu estava conversando com um mentor, que ele trabalha na área de mentorias de alto valor, e ele conversando com a gente, né? Trocando uma ideia sobre valor de mentoria, sobre como se posicionar, enfim, né? Ele pegou e me disse, eu falei algumas dicas pra ele, né? Eu fui me consultar, digamos assim, mas aí ele aproveitou pra se consultar também, né? A gente teve uma troca, né? Foi muito gostoso, né? Ele inclusive ia estar aqui hoje, mas me mandou uma mensagem que não poderia porque já tinha outro compromisso agendado. E aí esse cara me falou o seguinte: Fabrício, como se ele tivesse tido de repente na nossa conversa ele teve um uau. Ele, uau! Aí eu disse: que foi, meu querido? Né? Cleison, o nome dele, o que foi, Cleison? Ele falou: Fabrício, o que você falou é back to the base. Aí eu nem entendi de cara, né? Falou em inglês, né? Aí eu, como assim? Ele, volta ao básico. Voltar ao básico. Você acabou de me falar algo que é óbvio. Voltar ao básico. O que é o básico? Cara, fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. Quando eu faço o que tem que ser feito, o meu ecossistema se torna saudável. Ambientes saudáveis vão fazer com que você cresça naturalmente. O esforço de crescer num ambiente saudável é menor do que o esforço que você vai ter que fazer num ambiente que é insalubre. Num ambiente que lhe proporciona saúde, que lhe proporciona foco, que lhe proporciona determinação, que lhe proporciona alimentação correta, o descanso correto, esse ambiente ele vai favorecer que você possa ser uma pessoa próspera. Ecossistemas equilibrados, ecossistemas que são saudáveis, eles proporcionam a prosperidade. As plantas prosperam, elas crescem, os animais prosperam naturalmente, o leãozinho não precisa bater um ponto. Mas se o ambiente, o ecossistema dele, mesmo não sendo favorável, ele torna favorável, com a caça, com a proteção, com o movimento, com a matilha dele, ele torna o ambiente favorável, ele prospera. Aquela família de leões vai crescer. Então assim também pode ser na sua vida, se você tiver a consciência de que o seu ecossistema, ele está no seu controle. Se não está no seu controle, você precisa urgentemente assumir o controle desse ecossistema. Cortar umas ervas daninhas, adubar a grama, melhorar o ar que você está respirando. Porque aí o ecossistema adequado, pessoal, ele pode lhe dar a vibração correta para você ter a mentalidade, as ideias corretas e a disposição correta para fazer o que tem que ser feito. O ecossistema inadequado, adoecido, o ecossistema adoecido, ele vai adoecer você. Eu faço dieta desde 10 anos de idade. Eu me lembro que a minha primeira dieta eu tinha 10 anos de idade. E o ecossistema da minha casa me favorecia, me ajudava. Até hoje, se você abrir a geladeira dos meus pais, você vai ficar triste, porque não tem nada. Porque eles não comem nada, é 2 pintinhos, não sei como é que eles sobrevivem. Né? Diga, Davi. E o interessante, né, agora lembrando do curso que eu fiz, dos 7 hábitos das pessoas eficazes. Fez comigo. Que a gente tem que criar rotinas, né? Criar rotinas para que a gente permaneça nesse ecossistema, né? Nessa vibração, né? E é uma disciplina sistemática, né, Fabrício? Consistência é uma das chaves. Né? O leão, ele não se levanta todo dia porque ele está motivado, não. Ele se levanta porque ele tem que comer. Existem ecossistemas que parecem favoráveis, tipo a casa do papai e da mamãe. Parece favorável. Mas para a pessoa crescer, tem um momento que ela tem que sair da casa do pai e da mãe. Vai ter uma hora que vai ter que sair. Às vezes você está em situações confortáveis, um ecossistema que até favorece você financeiramente, com negócios, com amizades. Mas chegou o momento de você romper. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber, Fabrício? Você vai ficar inquieto. Você vai sentir alguma coisa, você vai sentir que está inquieto. Está faltando alguma coisa, eu preciso de algo a mais, eu preciso avançar um pouco mais. Eu estou sentindo falta daquele gostinho da aventura, do novo, da novidade, do desafio. Aí é a hora de você criar um novo ecossistema ou expandir o seu ecossistema. Você não precisa abandonar o que você estava fazendo. Você pode adaptar para uma nova realidade, que foi o que eu comecei falando. Esse ano vai exigir adaptações da gente. Nós vamos precisar nos adaptar. Nós vamos precisar nos adaptar para que a nossa rotina, para que o nosso resultado, a nossa performance continue crescendo.
continue em prosperidade. Num ecossistema, nenhuma substância nesse ecossistema está parada. A água está se movimentando, o solo se movimenta, a temperatura muda, as plantas crescem, envelhecem e morrem. Então nenhum ecossistema está parado. O primeiro sinal de alerta é se você está parado. Poxa, as coisas estão normais, como diria no hospital, normal sem soro. Ou seja, o paciente está ali estável, está normal, está sem soro, mas também não teve nenhuma melhora. Isso aí já é um alerta. Opa, calma aí. Está muito normal, está muito na rotina, tem alguma coisa errada. Se está muito na rotina, se está muito normal, se eu estou repetindo o meu resultado constantemente, tem alguma coisa errada. E aí, eu quero dar um primeiro princípio para vocês, que é a tirania da jarra de vidro. Inclusive, eu tenho uma jarra de vidro aqui, não sei se vocês estão enxergando, né? Michele, você pode pegar aqui essa jarra para mim? Eu vou usar ela como exemplo, né? Essa jarra de vidro, o que é a tirania da jarra de vidro? Quando a gente tem uma jarra de vidro, eu posso entender como se ela fosse a minha empresa, o meu negócio, a minha consultoria, a minha loja de suplementos, a minha loja de ótica, a minha casa. Então ela tem paredes, ela tem limitações físicas, ela tem limitações estruturais, ela tem limitações ambientais. Se eu chegar, essa jarra, se eu não me engano, cabe em 2 litros de água. Ela é bem grande, dá para ver, né? Então, se eu encher essa jarra com 2 litros de água, ela vai ficar aqui, cheia, concorda? Agora, se eu colocar 2,5 litros, vai caber 2,5 litros aqui? Não vai. Então, por mais força que eu faço, por mais pressão, por mais clientes que eu traga, não vai caber. Tem uma hora que o meu negócio ele chega no limite. Uma das empresas que eu atuo chegou no limite já tem um tempo que chegou no limite. Não tem o que fazer lá. Assim não tem o que fazer entre aspas, sempre tem alguma coisa para fazer, né? Mas o que acontece? Hoje essa empresa, devido aos horários de funcionamento, o formato de funcionamento deles, não permite expansão. Não tem como expandir. Eu teria que convencer eles a mudar algumas rotinas que eles estão muito apegados. Eu estou fazendo esse trabalho de convencimento. É um trabalho assim, árduo trabalho, porque eu estou interferindo no ecossistema do cara, que para ele está ótimo, para ele está maravilhoso, para ele está conseguindo dar o resultado dele, está ótimo, né? Apesar de que ele também está repetindo o resultado dele faz 2 anos. Isso aí já é um alerta. Poxa, eu estou faturando a mesma coisa que eu faturei há 2 anos atrás. Meu querido, se você está faturando a mesma coisa que você faturou em janeiro de 2023, me perdoe, mas você está pelo menos 40% a menos. Você perdeu 40%, no mínimo, certo? Porque as coisas estão tudo mais caro. Se eu estou faturando a mesma coisa, eu estou gastando mais, com certeza, e estou lucrando menos. Ou você tinha um lucro absurdo em janeiro de 2023, ou você está começando a subir a escadinha, descer a escadinha da quebrada, né? Então a tirania da jarra é o seguinte: existem limites que eu não vou conseguir romper, principalmente se eu estiver sozinho. Eu vou ter que quebrar a jarra. Não vou quebrar essa jarra, pelo amor de Deus, né? Mas eu vou ter que quebrar a jarra. O que é quebrar a jarra, pessoal? É quebrar os padrões. É quebrar os padrões. Nessa empresa que eu dei o exemplo para vocês, vou tentar ser mais específico. Tem uma lógica na cabeça deles de que só podem ser feitos 14 serviços por dia. Tem dia que a gente faz 7, tem dia que faz 14. Normalmente no começo do mês só faz 7. 7, 8, 6, 9, né? Quando chega ali dia 15, tipo amanhã, aí sobe 14, 16. Só que o que acontece? No começo do mês a minha capacidade é para fazer 14. Só que não tem 14. A partir do dia 15, eu tenho 14. E teria até mais serviço do que 14. Só que aí a minha capacidade de mão de obra não comporta, não aceita. Só para vocês terem uma ideia. Então o que eu tenho que trabalhar com eles? Distribuir melhor essa produção. Em vez de ser 7, 8, 6, 9, já começar 14 todos os dias. Segunda coisa que eu estou trabalhando com eles é o convencimento de que vale a pena arriscar. Ontem, por acaso, nós fizemos 14 serviços até as 2 horas da tarde. E o meu expediente até as 5. E aí lá fui eu conversar com a gerência, né? Pessoal, são 2 horas da tarde. Eu já fiz 14 serviços. Já vi lá no quadro, tem 14 serviços.
vamos fazer mais 2, vamos puxar mais 2. E aí a resposta que ele me deu, ele disse, não rapaz, deixa a turma da noite trabalhar. E aí eu tive que dispensar os funcionários, 3 horas da tarde eu dispensei todo mundo, o pessoal foi para casa. Para eu ganhar aí um banco de horas, né? Mas eu preferia ter feito mais 2, 3, 4. Então aí eu estou precisando romper as paredes. No seu negócio, na sua vida, no seu ecossistema, existem essas paredes. Quais são essas paredes? Quais são as paredes transparentes que você não está enxergando, mas que impedem o seu crescimento? É a falta de relacionamentos novos? É a falta de novos conhecimentos? É a falta de um posicionamento diferente? É a falta de um estúdio legal para você fazer as suas filmagens e mostrar o seu produto? É a falta de um mentor para lhe ajudar? É a falta de um produto novo, um produto especial? Eu não sei. Aí é um exercício que você vai ter que fazer. Você vai ter que parar e pensar, beleza, quais são essas paredes que estão me impedindo de avançar? Porque eu vou derrubar elas. Eu vou derrubar elas, né? Outro exemplo que eu lembrei agora com relação ao horário, uma empresa que eu tive a oportunidade de conversar com os proprietários, e eles tinham o hábito de fechar, meio-dia eles não fechavam, eles diminuíam a turma. Meio-dia saía metade para almoçar e ficava metade lá. Depois, 1 hora, acontecia a mesma coisa. Resultado, de meio-dia às 2, eles tinham só metade da equipe. Eles perdiam venda, porque o pessoal chegava na loja e tinha fila para ser atendido, uma loja de autopeças. Aí o pessoal ia no vizinho, ou ia na concorrente, que era do outro lado da rua, porque lá estava lotado. O pessoal ligava e o telefone não era atendido. O que ele fez? Ele botou o almoço mais espaçado. O pessoal começou a almoçar 10h30 da manhã. Ele fez vários horários de almoço, aumentou um pouquinho a equipe dele e aumentou uma linha de telefone. Na época ainda era telefone que usava, agora é só o WhatsApp, mas na época ele aumentou uma linha, um ramal, né? Cara, essa brincadeirazinha deu 25% a mais de venda para ele. Segundo o gargalo dele, ele encerrava o expediente dele 5 horas. Ele encerrava o expediente dele às 5 horas da tarde. O que ele fez? E o concorrente dele encerrava às 18. Então, depois das 5 horas, todo mundo ia no concorrente. Ele falou, mas vou encerrar às 18 também. Pronto. Então, ele aumentou o horário da noite, também fez questão de turnos, para poder dar conta disso, e aumentou o faturamento dele. Então, existe algo no seu ecossistema hoje que está impedindo o seu crescimento de alguma forma. Você precisa entender. Às vezes pode ser só uma questão ambiental. O pessoal lembra de uma época que eu não estava conseguindo produzir em casa, quando eu comecei a trabalhar em casa. E aí sabe o que eu fiz? Em vez de trabalhar de pijama, eu mudei o ecossistema. Eu me arrumava para vir trabalhar. Então eu sentava ali no meu escritóriozinho, arrumado, de calça, de tênis, pronto para sair se precisasse, mesmo que não podia sair, né? Estava tudo proibido. Mas eu estava pronto para sair, porque eu entendi que a minha mente estava me sabotando, também por causa da roupa. Então eu comecei a mudar o ecossistema, para que o ecossistema fosse favorável para mim. Então esse ano é um ano de ser disruptivo, gerar novas ideias, vai exigir que você derrube velhas paredes, velhas práticas, velhos hábitos, tá? Ai, Fabrício, por que você está pintando a sua casa? Um dos motivos de eu estar pintando a minha casa é para eu vencer as limitações pessoais que eu tenho em relação a alguns medos. Medo de assumir algum serviço, medo de assumir algum desafio que eu não tenha total domínio. Eu não sei fazer massa, eu não sei fazer reboco, vou aprender, vou fazer. Por enquanto eu estou só na fase de quebradeira. Essa aqui atrás já fui eu que pintei e deu certo. Vamos ver as outras duas que eu estou querendo fazer uma textura. Já estou querendo evoluir o nível. Então isso está obrigando a minha mente a se reposicionar, a assumir novos desafios e não ter medo do que pode estar pela frente. Talvez você precise de uma atividade nova, aprender a patinar e surfar, sei lá, fazer uma atividade nova na academia, mudar a posição da cama, mudar a posição do seu escritório em casa, mudar um quadro, enfim, fazer algo no seu ecossistema para que ele se torne favorável para você. Eu lembro aqui de uma historinha que vocês também vão lembrar, de 3 sujeitos que receberam 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. O que recebeu 5, pessoal, 1 talento na época, se eu corrigir para hoje, vale $30 mil. Então 1 talento hoje seria aproximadamente 180 mil reais. Né? Eu estou falando aí de... É uma quantiazinha boa, dá para o cara começar uma obra, dá para o cara começar uma pequena empresa, dá para ele começar uma hamburgueria, dá para ele pegar uma franquia, dependendo do valor,
dependendo do tipo que ele quiser. Dá para fazer muita coisa com 180 mil reais. Então teve um cara que recebeu 5 talentos. Teve outro cara que recebeu 2 e teve um que recebeu 1. Certo? Pessoal, a gente pode ver, tem gente que olha essa historinha e acha que é injusto, né? Diz assim, poxa, no final, o cara que tinha 5 produziu 10 e ele ainda ficou com a de 1. O cara da de 1 não produziu nada, ele só escondeu o talento dele. E aí ele perdeu o talento dele. Até o que ele não tinha, ele perdeu para o cara que já tinha 10. Que injustiça, hein, meu querido? O mundo é assim. Quem produz mais, ganha mais. E quem não consegue produzir ou não usa o que tem disponível, está jogando fora o que tem disponível, vai perder até o que não tem. Essa é a lógica, pessoal. É assim que funciona mesmo. Se você tem um funcionário, um colaborador que produz 10 e você tem outro que produz só 1, você vai demitir esse cara e vai investir mais nesse que produz 10 para ele produzir 11. Se ele já produz 10, é um desafio de 10%, reduzindo o custo pela metade. É claro que eu vou investir no cara de 10. Qualquer ser humano racional faria isso. Só os irracionais é que vão para essa lógica aí equilibrada. Não é equilíbrio, pessoal. O equilíbrio é empreendedorismo. O que gera equilíbrio é empreendedorismo, é riqueza, é prosperidade. Porque aí eu posso distribuir. Se eu não tenho prosperidade, se eu não tenho riqueza, eu não tenho como distribuir, porque me falta, eu só posso distribuir aquilo que sobeja, aquilo que excede as minhas necessidades. Senão eu vou estar tirando da minha família. Isso não é legal. Isso não é sustentável a longo prazo. Você não consegue fazer isso a longo prazo. O medo paralisou esse cara. O medo foi que paralisou esse rapazinho da uma moeda. Ele fala lá na historinha, ele fala disso, poxa, eu fiquei com medo do Senhor, e aí eu enterrei o talento, eu escondi ele. E o cara diz assim, poxa meu, você podia pelo menos ter botado no banco para recolher alguns juros. Então nem a coragem de botar numa conta bancária o cara teve. E isso me dá a entender também que conta bancária talvez não é o melhor lugar. O dinheiro tem que estar circulando. O dinheiro não tem nenhum tipo de investimento bancário que vai lhe dar rendimentos melhores do que você fazer negócio com o dinheiro. Comprar, vender, abrir, comercializar, publicar. Pessoal, quando você faz um impulsionamento no Instagram, você está fazendo um investimento para colher frutos. Quando você muda o ambiente da sua casa, quando eu mudei aqui o ambiente, eu tive um gasto, eu tive um investimento aqui. Só que eu estou investindo no meu ecossistema para alcançar um novo público, para entregar uma roupagem diferente para vocês, para dar valor para o meu serviço, para dar valor para a minha mensagem. Eu estou sendo intencional. O seu nível de prosperidade financeira, ele é proporcional ao quanto você está disposto a arriscar. E ele é proporcional também ao seu desenvolvimento pessoal. Até hoje, a sua capacidade financeira hoje, ela é determinada pela sua capacidade de continuar melhorando e pela sua capacidade de administrar o que você recebeu até agora. O que você recebeu até agora, se não se multiplicou, é porque você administrou mal. Ai, Fabrício, eu já cheguei a ganhar 10 mil numa semana e hoje eu não consigo ganhar 1.000. Muito provavelmente, quando você ganhava os 10 mil, você não fez bons investimentos. Você não foi um bom administrador. E a boa administração, a fidelidade à administração, é que vai garantir que os seus recursos sempre vão estar gerando mais recursos. Não tem problema nenhum viajar, não tem problema nenhum ir para Disney, não tem problema nenhum comprar um carro top, não tem problema investir na sua casa, na sua família, nas suas roupas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você saber administrar. Você não pode receber uma espiga de milho e comer ela inteira. Se você fizer isso, você não vai ter semente para próximo plantio. Se você é fiel aos planos que você claramente determinou, a sua capacidade de prosperidade vai ser expandida. Como é que é isso, Fabrício? Beleza, eu tracei um plano de ir na academia todos os dias. Então eu sou fiel ao meu plano. Eu vou lá todos os dias, fico 1 hora na academia. Automaticamente, naturalmente, eu vou prosperar. Simples assim. Então, se eu sou fiel ao meu planejamento financeiro, se eu sou fiel ao meu planejamento de contato com clientes, se eu sou fiel ao meu planejamento de expansão de relacionamentos, se eu sou fiel ao meu planejamento de educação, de consumo de material, de consumo de conhecimento, se eu sou fiel às diretrizes que eu estabeleci de prosperidade para a minha vida, naturalmente eu vou prosperar. Eu só preciso ter paciência. Porque não é um jogo de toma lá, dá cá. É um jogo de toma lá, toma lá, toma lá, toma lá, opa, dá cá. Só que depois de um tempo, depois que você faz isso por muito tempo, que você consegue manter essa rotina, a consistência durante muito tempo,
você começa a diminuir o toma lá. Começa a ser assim, ó, toma lá, me dá cá, me dá cá, me dá cá, me dá cá, toma lá. Porque você chegou num outro padrão. Você elevou o seu padrão de prosperidade. Então agora as pessoas é que procuram você. Você não precisa mais procurar as pessoas. O risco sempre vai expandir a nossa capacidade pessoal. Tomar risco em todas as áreas da minha vida faz parte de expansão mental e de capacitação para eu poder viver a prosperidade. O dinheiro, ele tem que ser submisso à minha expansão. Eu não posso ser submisso ao dinheiro. E ele deve fluir. Ele deve ter um fluxo contínuo, ele deve estar em movimento. Quando eu paraliso o meu dinheiro, eu estou com medo, vou fazer só reserva. Meu querido, a melhor reserva que você pode fazer é movimentar o seu dinheiro com coisas que você sabe que você... Tipo terreno. Terreno é um investimento que dificilmente vai dar errado. Na pior hipótese, o terreno vai valorizar mais do que a inflação, mais do que o mercado. Na pior hipótese, a não ser que tenha uma guerra. Se tiver uma guerra, aí o terreno vai perder o valor, né? Então o risco sempre vai expandir a nossa capacidade. E tomar risco vai ter a ver com eu confrontar o dinheiro. Porque o dinheiro vai dizer, você não pode, você não está na hora, você não tem recurso. E eu vou ter que fazer negócio sem ter dinheiro. Vai ter momentos em que eu vou ter que avançar mesmo sem ter dinheiro. No reino de Deus, a fidelidade, ela é um sinal de prosperidade. Se eu sou fiel ao que Deus está me direcionando, automaticamente a prosperidade vai me alcançar. Pessoal, talvez é duro o que eu vou dizer agora, mas pessoas que parecem ser vítimas, ai meu Deus, ou parecem ter o dedo de ouro, né? Isso aqui é vítima, nada dá certo para ele, esse aqui tem um dedo de ouro, dá tudo certo para ele. Na verdade, elas estão vivendo apenas as consequências de como elas lidam com as oportunidades e as finanças delas. Isso aqui é só uma consequência do que elas aprenderam a administrar ou não aprenderam. A vítima, ela está vivendo as consequências das escolhas que ela fez na vida dela. E o dedo de ouro está vivendo a consequência das escolhas que ele fez ao longo da vida dele. Pessoas que parecem ser vítimas e o sistema injusto são, na verdade, apenas o resultado da sua própria inaptidão de viver em sua plena capacidade. Você já viu pessoas assim? O cara quer mudar de vida. Você fala para ele fazer um curso, ele fala, vixe, mas é muito tarde. Pessoal, eu tive uma vez uma mentoranda, fiquei muito feliz com ela, ela foi para os Estados Unidos, está morando lá. O sonho dela era ir para os Estados Unidos, então a nossa mentoria foi focada nisso, preparar ela para os Estados Unidos, né? Nada de documentação, não, preparação mental. Meu querido, foi ela, o marido, 3 filhas e 3 cachorros, então precisava estar muito bem preparado emocionalmente mesmo, viu? E aí eu fiz essa preparação com ela. Então a base da nossa preparação mental na Aline, a base da nossa mentoria, foi preparar ela para o risco que ela estava correndo, ela ia abandonar tudo, ela ia abandonar a família, ela ia trocar o ecossistema dela totalmente. Estava pronta no inglês, fizeram toda a documentação, mas algo dentro dela ainda estava inseguro. Ela ainda estava insegura com o que ia acontecer pela inexperiência, pelo que ela podia encontrar, pelo que ela podia provocar lá. Só que a capacidade dela de tomar risco foi sendo ampliada na rotina da mentoria e de entender as potencialidades que ela e que o marido dela tinham em relação aos Estados Unidos. Eles estão hoje lá, o marido é médico e exerce a profissão de médico lá. Então, eles estão numa condição boa lá, certo? Não é qualquer condição. Então, foi necessário para ela passar por um processo de acompanhamento para estar pronta, para que a mentalidade dela alcançasse a prosperidade que ela queria usufruir, que ela queria ter. Então, as pessoas que têm o dedinho de ouro, elas fazem o que tem que ser feito, elas estabelecem uma rotina e elas desenvolvem o que tem que ser feito para alcançar aquilo. Essa moça, a mentoria dela comigo era 5 horas da manhã. Ela me pediu esse horário. Fabi, 5 horas da manhã, 5 horas da manhã. Sabe por quê? Porque essa moça tinha que preparar todo mundo para o colégio. Ela tinha que preparar os cachorrinhos para não ficar atrapalhando. Tinha que fazer o cafezinho da manhã do marido dela. Detalhe, quem cuidava da casa dela era ela, tá certo? Porque ela não queria secretária. Apesar de poder ter, ela não queria. Ela fazia brownie para vender, brigadeiro para vender. Ela preparava todas as refeições, que ela fazia questão que as refeições fossem preparadas por ela, certo? Ela ainda atendia como fisioterapeuta, não sei que horas ela fazia isso, né? Ia deixar as crianças no colégio, ia buscar as crianças no colégio, ia para academia. Meu querido, uma pessoa dessas, ela está destinada a ter sucesso,
porque ela paga o preço que é necessário. Fabrício, eu não tenho horário para fazer mentoria com você. Não tem nenhum horário no meu dia, porque eu faço isso, ainda ando de bike, não sei o quê. Ai, tem um horário, 5 horas da manhã, você topa? Eu digo, topo. E hoje ela está lá nos Estados Unidos. Só a bênção, só o sucesso. Você tem que pagar o preço, cara. Não tem como você ter o sucesso sem pagar o preço. Prosperidade, meu querido, requer alta performance. O segredo de ter autoridade em qualquer área da sua vida está associado à sua habilidade de entender como gerar riqueza. As pessoas que entendem os processos de gerar riqueza, elas não dependem de salário, de resultado, de governo, não. Elas aprenderam como gerar riqueza. Opa, eu aprendi um caminho para gerar riqueza. Internet, Facebook, Instagram, fabricar um produto, vender alimento, restaurante, consultoria, mentoria, ser psicólogo, ser médico. Você encontrou um caminho para gerar riqueza. E essa riqueza que vai ser gerada, ela precisa ser usada para gerar mais riqueza ainda. Aí você se torna uma pessoa que aprendeu a dominar o mecanismo de geração de riqueza. Se você está passando por dificuldades, é porque você não dominou isso ainda. Ai, Fabrício, como é que eu domino isso? Se movendo, se movimentando, aprendendo, estudando, arriscando, vendo, conhecendo novas pessoas, conhecendo novos ambientes, cuidando do seu ecossistema, para que o seu ecossistema favoreça que você esteja constantemente crescendo. Ah, não, hoje eu estou a fim de ficar em casa, deitado, dormindo, sem fazer nada. Eu tenho essa vontade. Quinta-feira passada a minha vontade era só essa, foi um dia difícil para mim. Eu também luto contra isso. Depois eu levantei. E estou aqui hoje com vocês. Pessoal, todo mundo vai ter o dia desafiador, vai ter o dia mau. Consistência no que tem que ser feito é o que vai dar a sua reputação. Consistência, a repetição vai se tornar a sua reputação, é como você vai ser conhecido. Por isso que no Instagram, quem tem mais sucesso é quem é consistente. Tá ali, faz aquelas postagens, tá? Um cara que é consistente, tem aquele conteúdo. A consistência, ela atrai as pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm consistência. E as pessoas são atraídas por aquilo que elas não têm. Então, se você consegue ter consistência naquilo que você fizer, naquilo que você se propõe, a prosperidade vai te alcançar. Ser constante também é entregar o que você está prometendo, viu? Ser constante é você conseguir entregar o que você está prometendo. Se você prometeu, se você vende tortas, bolos, né? E aí você entregou um bolo de acordo com o que você prometeu, ponto para você. A pessoa pediu de novo o bolo, o mesmo bolo. Se você entregou diferente, você não teve consistência. Pronto, essa pessoa provavelmente vai ficar na dúvida de pedir o terceiro bolo. Então, por isso que o grande segredo do chefe não é ele fazer uma coisa maravilhosa. É ele sempre fazer o mesmo sabor. Toda vez que você vai lá e pede aquele arroz, vai vir aquele arroz daquele jeito. Esse é um grande chefe. Ele consegue repetir com exatidão aquela receita que ele conquistou e que ele faz voltar no restaurante dele. E isso é um grande chefe. O grande chefe, não é? Ele tem que enfeitar o prato, ele tem que fazer tudo, tem que fazer bonito, tem que saber as composições, tem que saber as misturas, a saborização, tem que saber as harmonias, tudo ele tem que saber. Mas se ele não consegue repetir isso, ele nunca vai ser um grande chefe. Eu conheço uma historinha também que fala de um cara que usou de má fé para conseguir amigos, cancelando até dívidas que não eram dele. Mas está escrito lá na mesma historinha que esse cara foi dito assim, rapaz, que cara inteligente, usou o dinheiro para fazer amizade. Use o seu recurso para fazer amizade. Essa é a lei da vizinhança. Pessoal, vamos lá para outro exemplo aqui. Você prefere ter uma casa maravilhosa numa rua ruim, uma rua detonada, uma rua escura, cheia de marginalidade, ou você prefere ter uma casinha mais ou menos ou meio ruinzinha na melhor rua da cidade? O que é melhor? O que seria o melhor investimento? O local. Não adianta você ter uma mansão no meio de uma favela. Ela nunca vai valer o que ela vale, monetariamente. Porque o valor não é só relacionado ao quanto você gasta. E isso vale para os nossos produtos. O nosso produto eu tenho que considerar o custo dele. Mas não é o custo dele que vai dar o valor final. O valor final é dado pela consciência de valor que o nosso cliente tem sobre o nosso produto. Qual é a consciência de valor que o nosso cliente tem? Quando a pessoa me contrata, qual é o nível de consciência que ela tem de que ela vai receber de mim, como mentor, como psicólogo? O nível de consciência dela, o quanto eu conseguir trabalhar a consciência dela para ela entender o meu valor, é que vai determinar se ela vai pagar o meu valor ou não, independente do meu custo.
E isso vale para todos os produtos. Então eu prefiro ter uma casa bem pequenininha, abandonada até, numa das melhores avenidas de Fortaleza. Porque essa casa, mesmo que eu não faça nada, o terreno vai valorizar. Agora, se eu investir nessa casa, é certeza voltar o investimento. Porque ela está no lugar certo, ela já está no lugar certo. Onde é que você está colocando seu produto? Onde é que você está expondo o seu produto? Onde é que você está se posicionando? Você está na rua certa? Não adianta eu botar uma roupinha legal dessas e entrar no canal errado. E entrar na rua errada, eu vou ser assaltado. Não adianta você se arrumar, se produzir, ter uma roupa legal, um make-off legal, e você está caindo nos canais errados, você está indo para o público errado. Qual é a via que você está se expondo? Qual é o caminho que você está lá com o seu outdoor? Aonde as pessoas estão te vendo? Qual é a cara que está o teu Instagram? O meu está mudando, vai já mudar radicalmente. Porque eu entendo que aonde eu estiver localizado, o terreno que o Davi falou, a localização faz diferença sim. A minha postura, a minha posição, a minha voz, a minha conduta vai fazer diferença. Aonde as pessoas estão me vendo vai fazer a diferença. E aí qual é o time que você participa? Eu prefiro estar num time de campeões e jogar mais ou menos. Porque esses caras, se me aceitarem, eles vão me botar para jogar melhor. Eles vão me cobrar. Eles vão reclamar quando eu perder uma bola, eles vão me empurrar, eles vão me puxar, eles vão lembrar que eu tenho que treinar, eles vão me pedir para melhorar o meu equipamento, eles vão me pressionar. Ah não, Fabrício, eu prefiro estar numa mesa que eu sou o maioral, que eu sou o melhorzão, que eu sou o bonzão, e tá todo mundo ali na mediocridade. Meu querido, se você está na mesa que você é o bonzão, é só você que está derramando nas pessoas. Existem momentos para você fazer isso, mas isso não pode ser o seu ecossistema. O seu ecossistema de crescimento tem que ser na mesa em que você não é os bichão, que você é o mais ou menos mesmo. Você precisa estar nessa mesa, você precisa estar no Dream Team para você poder melhorar o seu nível de jogo. Vai ter momentos em que você vai estar em outras mesas para ajudar as pessoas, mas com cuidado para não se contaminar com elas. Você não pode se contaminar com elas. E eu vou explicar isso. Há momentos, pessoal, que a gente tem que desistir de algumas coisas. Às vezes até de um negócio. Às vezes eu vou ter que desistir de um ecossistema, desistir de uma pessoa, desistir de um funcionário, desistir de um círculo de amizades. Porque o ecossistema vai lhe influenciar. Quanto mais cedo você entender que você faz parte de um ecossistema e tudo que está naquele ecossistema vai influenciar o seu resultado, você vai pensar duas vezes onde é que você vai andar. E quem você vai permitir que ande com você. A riqueza, pessoal, ela vai se multiplicar quando o valor do seu produto estiver claro. E você é o seu produto. Você é o seu principal produto. Quando as pessoas... Quando o médico, explicando a questão de estar numa mesa, digamos assim, menor, né? De pessoas que precisam da sua ajuda. Pessoal, eu não excluo as pessoas. Eu só não permito que elas me influenciem. Eu tenho que lidar com pessoas com níveis totalmente diferentes de crença, com níveis totalmente diferentes de ânimo, de esperança. Né? Eu lido com pessoas que chegam para mim depressivas, já com a terceira ou quarta tentativa de suicídio. Como eu lido também com pessoas que vêm me procurar porque espiritualmente estão perdidas, ou vêm me procurar porque a empresa deu errado. E graças a Deus também tem pessoas que vêm me procurar porque a empresa está indo bem e ele quer quebrar aquelas paredes invisíveis. Graças a Deus tem esses também que me procuram. Mas o que acontece? Nenhum desses pode me influenciar. Porque existem camadas, pessoal. Existem camadas de entendimento, de mastermind, que o pessoal chama, né, de mentalidade, de frequência. Vou usar aqui o que o Davi nos entregou. Existem frequências diferentes. Então, se eu estou aqui na minha frequência A e eu tenho um cara que está aqui na frequência C, eu quero ir lá para a frequência C. Eu vou ter que passar pela B para chegar na C. Mas vai ter um cara que vai estar na frequência menos A. Esse cara, ele pode estar comigo, mas eu não posso receber a frequência dele. E aí eu vou dar o melhor exemplo que eu tenho com relação a isso. O médico vai no hospital, mas ele não vai para fazer amizade. O médico não vai no hospital para fazer amizade. Ele vai para curar as pessoas. E por que eu digo que ele não vai para fazer amizade? Meu queridinho, ele vai estar com a máscarazinha dele, ele vai estar com a luva dele, ele vai estar com o jaleco dele. É isso que tem que ser feito, vai para lá, vai para cá, próximo. Tem que ser assim. Porque ele tem uma demanda para dar conta. E ele não pode entrar na pilha da pessoa, ele não pode mergulhar na dor da pessoa, ele não pode mergulhar no ânimo da pessoa. Senão ele volta para casa mazelado, doente emocionalmente ou
até mesmo doente fisicamente, se ele não se cuidar. Então o médico é o melhor exemplo que eu tenho da pessoa que vai acudir, vai ajudar, vai cuidar das pessoas, vai num ambiente que é insalubre. O hospital é um ambiente horrível de se estar. A vibração hospitalar é muita gente, é muito sofrimento no mesmo lugar. Então aquela vibração, ela é pesada, ela é carregada. Então se você vai para aquele ambiente, você tem que estar blindado contra aquele ambiente, senão você carrega esse ecossistema, você vai ser contaminado por ele e vai carregar ele para casa. E não é só um banho que você vai precisar, você vai precisar de um banho mental também, para você poder voltar para o seu ecossistema de prosperidade bem. E quando você estiver naquele ecossistema de serviço, você também está bem para poder servir as pessoas, entregar o seu melhor para as pessoas. Pode falar, Davi. E eu digo também a questão dos grupos de WhatsApp, né? Os grupos... Todas as áreas. Os grupos de WhatsApp. Às vezes a gente está num grupo de WhatsApp e é aquele bombardeio de coisa negativa, que o governo não vai dar certo, que não sei o quê, que o Pix vai taxar todo mundo. Taxar todo mundo. Então, já cria um movimento, né, de negatividade que faz com que a sua vibração caia, né? Você pode ter que você esteja bem num ecossistema bom, mas só você entrar naquele espaço, naquele ambiente digital que é negativo, já te influencia e cria, vamos dizer, barreiras para o seu crescimento, né? Cria, porque muda a sua vibração. É a questão da vibração que você falou. Cara, essa coisa da vibração, ela é importantíssima. Se você está em casa e a vibração da casa não tá boa, você está brigado com a sua esposa, tem um menino doente, tem sei lá, os recursos estão escassos, você não se dá bem com alguém, aquele ambiente não vai permitir que você prospere, você não vai conseguir prosperar, porque a vibração dele impede a sua expansão. Você vai ter que, ou você muda o ambiente, ou você sai do ambiente. Aí, Fabrício, é arriscado sair. Prosperar exige correr riscos. Você não tem como prosperar sem correr riscos. Não existe prosperidade num ambiente perfeito. Se você ficar só olhando o tempo, esperando o melhor momento, não vai acontecer. Né? É interessante, tem algo que me incomoda, que é quando eu vejo pessoas com um excelente potencial, que conseguem avançar, e aí quando quando percebem que precisam de ajuda, e aí chega e diz, não, Fabrício, eu vou começar depois, vamos deixar para depois. Não, esse mês não. Agora não dá para começar porque eu tô aperreado. Eu digo, e assim, entenda, não é só uma pessoa. Isso acontece com várias pessoas, né? Outra coisa que eu vejo também que me dói o coração é a pessoa começar um processo comigo, avança, cara, sei lá, sai de 10 para 20, 30, e aí o cara resolve, não, tá bom, não preciso mais de acompanhamento, agora já... E daí um pedaço, quando eu encontro com esse cara, com essa pessoa, ele não tá mais nos 30, ele desceu para 22, 20, 21. O que vai acontecer? Não é por minha causa não, pessoal. Pelo amor de Deus, eu não estou querendo dizer que é por minha causa não. Ninguém prospera sozinho. Você tem que estar com pessoas. É um ambiente. O tempo que essa pessoa estava comigo, eu consegui entregar para ele um ecossistema favorável para a prosperidade dele, cuidando do ecossistema dele. E aí quando ele se afasta, ele começa a voltar para o ecossistema antigo. O ecossistema antigo, meu querido, é o seu maior inimigo, ele vai continuar lhe perseguindo. A caminha vai continuar lhe convidando a ficar na caminha. A comidinha gostosinha vai continuar lhe chamando para você comer e perder aquele corpinho, aquele shape que você demorou 5 anos para conquistar. Aquele amiguinho chato lá que chama você para os passeios inconvenientes, ele vai continuar existindo. Então é necessário que você corte ecossistemas e corra risco em novos ecossistemas. E nesse processo seria interessante você ter a ajuda de alguém. Ou encontrar um ecossistema que lhe ajude, um grupo de empresários, uma entidade, enfim, né? Pessoal, eu não vou conseguir entregar tudo. Eu estou na metade do conteúdo, já vai dar 8 horas, tá certo? Então eu vou dar só mais um pontinho para a gente poder encerrar. Se vocês poderiam, quinta-feira eu chamo de novo, que aí eu concluo, tá certo? Eu gostaria muito de concluir isso para vocês, porque eu acredito que todo ser humano, aliás, vamos começar pelas árvores, né? As árvores, elas não têm limitação no seu crescimento. A partir delas, a limitação da árvore é puramente do ecossistema. A árvore, se ela tiver água, ela prospera. Se ela não tiver água, ela morre. Então, ela não decide. A árvore, ela não tem condições de decidir
Se o ecossistema dela vai ser favorável ou não, já foi decidido onde plantaram ela. Se tiver um agricultor cuidando, top. Nós somos árvores, nós somos galhos ligados a uma árvore divina. Se nós estamos ligados a essa árvore divina, o nosso Criador, Jesus Cristo, nosso Salvador, a seiva da vida corre em nós e ele é o ecossistema mais favorável que existe para a prosperidade, porque a própria palavra dele diz: ei, se vocês estão em mim, tudo que vocês pedirem eu vou fazer. E quando vocês crescerem, eu vou podar vocês para que vocês cresçam ainda mais. E é isso que eu acredito. O meu serviço, a minha entrega, a minha mentoria, o que eu gosto de entregar para as pessoas é exatamente isso. Polda para você crescer mais. Não me interessa até onde você vai. Eu quero que você vá além de mim. Eu quero que cada um de vocês cresça muito, absurdamente mais do que eu. Que aí eu vou estar cumprindo o meu propósito. Viver e multiplicar a prosperidade. Mas para isso, a minha entrega, o meu serviço é poldar. É chegar e dizer: isso aqui não dá certo não, querido, volta aqui. Opa, abrir o olho, mostrar alguma coisa que você não está enxergando no seu ecossistema. Para que você favoreça um movimento favorável para você. E não seja sujeito aos movimentos que estão ao seu redor, que vão afetar a sua vibração, ora positivamente, ora negativamente. E saiba escolher. Pronto, agora eu estou no momento que eu preciso ser carregado. Quais são os ecossistemas que eu vou estar presente? E eu preciso escolher quais são os momentos em que eu vou me doar também. Beleza, vai ter aquele momento que eu vou me doar. Aí é o ecossistema em que eu estou me doando e que eu não posso ser contaminado por ele. Pense no médico. E aí, estendendo o que o Davi falou, eu acredito que cada um de vocês pode ir muito além do que vocês estão enxergando. Eu acredito que eu posso ir além do que eu estou enxergando. Por quê? Quem sabe os planos que tem sobre mim não sou eu. E os planos que ele tem sobre mim são muito maiores, melhores do que o que eu posso imaginar ou sonhar. E ele sempre me dá absurdamente mais do que tudo que eu posso pedir ou pensar. Então eu posso ir além. Se eu acredito nisso para mim, eu acredito nisso para você também. Você pode ir além. Mas, querido, tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. Certo? E esse preço é o preço de você assumir o controle do seu ecossistema. Pessoal, estamos encerrando. Espero que vocês tenham gostado desse momento. Abro agora para rapidíssimos comentários, tá certo? Feedback, se vocês quiserem me dar, fiquem à vontade.